Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa jornada de lives Virtudes no Lar. Sejam bem-vindos, todos que chegarem por aqui. Para você que também está assistindo essa live gravada, seja bem-vindo, aproveite. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Clara? Boa noite. Tá chegando tudo certinho aí para vocês? Boa noite. Então tá joia. Vamos lá então para a nossa terceira live da nossa jornada aqui de lives de virtudes no lar. E então hoje vamos falar de um tema bem espinhoso para muitas famílias, que é a economia. A gente já passou por aqui, nós já falamos sobre a virtude da rotina, né? Como ser melhor na rotina. A gente falou com a Manu Gaíva. Obrigada, gente. Que bom que tá chegando tudo certo aí. Vocês vão me avisando, tá bom? Principalmente depois que os nossos convidados entrarem. Depois, semana passada, a gente conversou também com a família Moreira, que a gente falou sobre a educação e as virtudes, né? A importância de formar as crianças na virtude, mas principalmente primeiro nós pais nos formarmos, né? E hoje nós vamos falar sobre a economia, como viver a economia como uma virtude no lar. A gente sabe que muitas famílias enfrentam momentos difíceis, né? E às vezes acaba se perdendo uma grande oportunidade de crescer em virtude, mesmo nos momentos de dificuldade financeira. Então, eu vou receber aqui, primeiro, a nossa coprodutora do projeto Pequenos Passos em Família. A página que vocês vão ver aparecendo ali em cima é o Virtudes em Família, que é o nosso canal aqui no Instagram, falando sobre isso. Esse projeto Pequenos Passos em Família é um projeto que eu comecei ano passado, junto com meu esposo, né? E a gente trabalhava uma virtude por mês. Então, a gente trabalha a descrição de cada virtude, a gente fala um conto ou uma fábula trabalhando aquela virtude, propósitos tanto para pais como para as crianças, para trabalhar uma virtude por mês. E acontece que um grupo de ex-alunas minhas vieram trabalhar junto comigo nesse projeto e hoje somos 10 famílias formando parte desse projeto. Então, por isso que vai estar aqui com a gente a Larissa, que é uma das nossas coprodutoras também, e ela vai entrar justo com a nossa página do projeto, tá? Então, entrem na página do projeto, sigam, e se vocês quiserem conhecer mais, cliquem lá no link da bio, tá, do projeto, porque daí vocês vão receber já gratuitamente um material para conhecer como que funciona. Tudo bem? E se vocês perderam as outras lives e não querem perder as próximas também se cadastrem lá, porque vocês vão receber o link da playlist no YouTube, onde está ficando salvo todas essas lives. Combinado? Então, já vou colocar aqui a Larissa e depois o nosso casal de convidados. Oi, Lari, boa noite. Boa noite. Tá tudo certo aí? Aham, tudo Que certinho. bom. Então, tá bom. Então, agora eu vou colocar aqui com a gente o casal, a Manuela e o José Freitas, do Famílias Poupadoras. Eles são meus amigos de muitos anos. Também são lá do Rio Grande do Sul, da onde a Lari está falando com a gente também. E eles vão trazer para nós, então, esse tema da virtude, que tanto eles trabalham lá no perfil deles, tá bom? Boa noite! E aí, Oi, Rafa? Oi, Larissa, tudo bom? boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, agora eu vou deixar com que eles se apresentem para vocês conhecerem o trabalho também do Famílias Poupadoras, né? E depois sim a gente já adentra aqui em como viver a virtude da economia. Então se apresentem, Zé e Manu, por favor. Começa pelas damas. Então, eu sou Manuela Freitas, tenho 36 anos, sou casada com o José, quase 12 anos, temos 4 filhos. Trabalhamos nesse mundo financeiro e
envolve toda essa parte econômica já há uns bons anos, uns 15 anos, eu acho. Bom, eu sou o José, eu não ia falar a idade, mas como ela falou, ela disse que a gente é casado há quase 12 anos, eu tenho quase 41 anos, ainda não tenho. Já estou ficando velho, né? E calejado nesse assunto também, né? Que eu já trabalho na área há mais de 15 anos e desde que a gente casou, a gente sempre tem conversas sobre isso e recebe muitas demandas que começou com amigos, né? E acabou vindo parar aqui no Instagram, né? Na nossa página, no Famílias Poupadoras. E graças a Deus, acho que tem ajudado bastante gente, pelos relatos que a gente recebe, né? E pelas mensagens que a gente recebe todos os dias. Acho que alguma coisa boa está saindo. Então, gente, então vamos falar sobre a virtude da economia, né? Tem muita gente que quando pensa nisso já pensa assim, como é que... Até gente que pode ter caído aqui na live pensando assim, nossa, como que eu vou ligar isso, economia com virtude? Porque aqui em casa, quando a gente fala de economia, o bicho pega, né? É só briga, é só cobrança, é só um tal de, por favor, apaga essa... Por favor não, né? Que nessas horas nenhum por favor não sai, mas apaga essa luz porque a gente tem que economizar, desliga essa torneira, né? Olha a comida, né? Geralmente, o tema da economia, ele vai sempre totalmente distante da virtude, né? Ele traz o caos para a família. Então, como que a gente pode fazer para, primeiro, esse projeto das virtudes, ele se chama Pequenos Passos em Família. Então, por favor, diga para nós, qual passo, um pequeno passo que a gente poderia dar para começar a trabalhar a economia como uma virtude em família, né? Não só exigir das crianças ou dos pais, mas em família. E, Rafa, eu penso assim que esses problemas financeiros, em geral, eles são consequências, né? Eles não são causas, né? E é causa do quê? Dos maus hábitos que a gente tem, né? E como é que tu sempre diz, né? Como é que é costume de casa Na praça. vai na praça, né? E tudo começa mais ou menos com isso assim, ó, de não dar bola para a luz ligada, não dar bola para um banho demorado, aí não dá bola para tá comprando roupas mais caras que tu não pode pagar, não dá bola para fazer não sei o que tu não pode fazer e acaba estourando num problema financeiro. Mas eu acho que é um desregramento que vem acontecendo dentro, uma desordem, né? Eu gosto dessa palavra. É uma desordem interior, né? Que ela acaba se materializando em problemas financeiros, né? Digamos assim, essa desordem, eu gosto de encarar, gosto não, né? É uma constatação que a gente tem. E isso é fruto até hereditário, digamos assim. Não é, pode ser que alguém tenha uma tendência maior de controle, mas a gente vê que pela falta de educação financeira que a grande maioria da população tem, então, digamos assim, a gente escuta as pessoas dizendo, o que eu gostaria de ter aprendido na escola? Eu não queria ter aprendido aquela fórmula de química ou aquela fórmula mirabolante de matemática. Eu queria aprender como lidar com dinheiro. É algo que quando você terminar o tempo do colégio, você realmente vai usar aquilo na sua vida. Então, não só a questão da escola, mas muitas vezes a falta da educação financeira, ela é aumentada com uma deseducação financeira dentro de casa. Porque é bem isso, assim, se a criança ela tem que ser formada em todos os aspectos, imagine se ela não vê o exemplo dos pais com relação ao consumo consciente, né? Tem as contas sempre em dia, tudo organizado, ensinado no dia a dia as crianças como economizar, mas por que economizar, né? Então, assim, são pontos que são primordiais para que a família possa realmente assim, viver em harmonia e não ter essas brigas, como você comentou. Porque aí é aquela briga, né? É uma queda de braço, na realidade. Porque cada um que está querendo lutar pelos seus interesses.
Eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, não é a harmonia da família, não é pensando que eu preciso ordenar as minhas vontades, que eu preciso ser temperante. Não, na realidade é mais o fruto do egoísmo. Eu quero alcançar tal coisa e fulano está me atrapalhando. Mas, e Rafa, tu perguntou uma coisa, né? O que seria o início? Vou dar um exemplo que eu gosto de falar assim. Imagina tu e o Vinícius aí, tá? Tu quer, sei lá, comprar um negócio que tu acha que é importante aí para casa, aí, quer trocar a geladeira, trocar o fogão, sei lá, tá? Mas vocês não conversam, né? E o Vinícius, que é policial, ele vai pensar, preciso de uma arma nova. Preciso de uma arma. Imagina se entra um vagabundo aqui, dá uns tiros nele. Preciso de uma arma que funcione, uma arma melhor. Né? Uma que custa 20 mil. É uma que eu preciso. Né? E tu quer trocar a cozinha, né? E aí tem um detalhe, vocês não conversam. Né? Vocês não têm um diálogo. Né? Então, tu és a pessoa que está atrapalhando o Vinícius de ter a arma nova dele. E ele é a pessoa que está te atrapalhando de ter a cozinha nova que precisa para fazer. Os dois estão bem intencionados nesse caso, né? Estão pensando em algo que é positivo, segundo o seu prisma, é positivo para a família, mas vocês não se conversam, né? Então, para se viver essa virtude da economia da família, a primeira coisa é conversar, né? Porque aí vai vir outra coisa, né? Quando as pessoas conversam, tem que ter em mente o que é urgente e o que é importante. Né? Talvez ter uma arma melhor em casa é importante, mas trocar a cozinha que está com a geladeira que já não fecha mais por causa da borracha, a boca do fogão já está entupida, o forno não funciona, daqui a pouco ninguém vai comer em casa mais, né? Então, trocar a cozinha é urgente, né? Só que se um não falar para o outro essas coisas, né? Ou de repente ao contrário, tu tens uma cozinha nova e mora num bairro perigoso e é mais importante ter uma arma naquele momento, né? Mas se vocês não conversarem, né? Eu acho que é o principal, vamos dizer, o início de tudo, um está atrapalhando o outro, né? Porque às vezes um quer, sei lá, um quer trocar de carro, o outro quer viajar, o outro quer comprar uma bolsa que custa não sei quantas vezes o salário e o outro quer fazer não sei o quê, né? Então, assim, a primeira coisa seria o diálogo, eu acho, né? Conversar e os dois se entenderem, né? Mas aí também para que a pessoa se entenda, tem que ter dados, né? As pessoas têm que ter os dados, né? Elas têm que controlar, né? Eu sei que aí no teu curso tu dá uma planilha lá, que tem uma aula sobre isso, que para mostrar como é que controla as coisas, né? Porque se tu não tiver dados, né? Tu não conversa, né? Aí tudo vira importante, né? Papo furado, entendeu? Tudo é importante, aí não se controla, e aí cada um vai fazendo o que acha bom, tá com boa intenção, mas na realidade não tem a informação correta. Aí tu começa a voltar, né? Tá, os dados e a conversa é importante, né? Mas também é importante tu conhecer o teu temperamento do teu marido, porque daqui a pouco tu sai atropelando ele, né? Ou ele é o cara que é mais fleumático, não sei o quê. Então, até a forma de falar, às vezes, as verdades, né, elas precisam ser calculadas de acordo com... A gente vê isso muito, né, Manuela? A gente fala, meu marido não ajuda, não sei o quê, babá. Né? Um dia teve uma que veio nos dizer que o marido ia se matar. Né? Eu parei, né? Vamos mandar aqui, eu tô... né? Aí tá, aí foi ver, né? O cara era super melancólico, e a mulher era super colérica. Eu digo, tá explicado, né? Ele não vai se matar. Calma, né? Então é isso, né? Eu acho que a conversa, né, com dados, mas também com jeito, né? Senão o troço acaba virando outro problema, né? Não, e também procurar o momento próprio, né? Para poderem conversar. Porque às vezes, bem na hora que o fogão pifou, o marido tá chegando do trabalho cansado, e aí a mulher quer já falar, né? Preciso comprar um fogão que custa R$ 1.500 e o cara já chega, né, pensando assim, calma, né? Não, por onde esse momento, né? Na hora da fome ele vai dar razão, né? É mesmo, preciso. Temos que buscar o momento certo, né? Também. Então, o primeiro passo é a conversa, né? É colocar as cartas sobre a mesa de forma tranquila, né? E também o momento certo para isso, né? Esperar o momento certo, às vezes, para isso, né? Eu sempre comento, e lá no curso, no primeiro módulo até eu falo para as mulheres, né? Levem informações para o marido, porque os homens, eles são
mais eles são mais como falar, mais concretos, né? Eles não são tanto emoção, não? Então, sim, você pode levar a necessidade, mas se você já ter feito uma pesquisa daquilo que você precisa, mostrando as vantagens, né? É muito mais tranquilo de se conseguir o que precisa do que a gente ficar batendo de frente ou ficar brigando. Não é querer convencer, é ser claro, né? Levar as informações claramente, né? Bom, e assim, uma das coisas que as pessoas às vezes pensam também quando a gente fala de economia é só cortar gasto, né? Essa é uma das formas. A gente precisa saber onde está sendo o ralo, né? Por onde está indo embora o dinheiro. Então é preciso a gente sim ter isso, Rosário, eles são mais racionais, isso. É essa palavra que eu queria. Obrigada. A gente precisa saber para onde está indo o dinheiro, né? Às vezes muitas pessoas elas têm o problema de ter aquela impressão assim, nossa, mas sumiu o salário, né? Sumiu o dinheiro, para onde que foi? Porque não tem nenhum controle, porque não sabe, não tem nenhum registro, né? Não tem nenhum lugar onde tem esse controle. Então, essa sim, de fato, é uma das coisas. A gente, para poder cortar, você tem que saber para onde está indo. Tem que saber o caminho do dinheiro, né? Mas a gente também, dentro do lar e como família, a gente tem outras formas também de viver a economia, né? E uma delas é o zelo, né? O cuidado pelas coisas. Como vocês veem isso também com o público que vocês têm conversado, da experiência tanto de família com vocês, como de experiência com as outras famílias? Eu vejo essa questão do zelo, é importantíssimo, né? Porque tem a ver muito com o desperdício. Quando você não cuida, também outro dito popular, quando não se cuida do que tem, a pedir vem, né? Então, esses ditados são bons resumos para essas realidades, porque a gente vê muito disso, das pessoas esbanjarem, aí não pensam no dia de amanhã, e na realidade, às vezes, pensam nisso que você começou a falar, que é só cortar. Eu vou cortar, é igual dieta, né? A pessoa vai cortar tudo, vai viver de sopa a vida inteira e não dura 2 dias essa dieta. Então, você cortar tudo, não vai durar muito esse seu projeto de economia. Porque muitas vezes, em algumas... Eu lembro que uma pergunta interessante, logo quando a gente criou o perfil, alguém perguntou assim, como comprar boas panelas? Assim, do nada, essa pergunta, né? E na realidade, assim, eu até respondi porque a gente teve uma experiência disso logo quando foi casar, né? A gente, como é muito próximo do Uruguai aqui, a gente comprou umas panelas quando casou. Fui eu que comprei, né? Ele foi lá e comprou a panela, tal da panela, tava com um preço maravilhoso. Na época o dólar era muito barato, então tu ia aqui no Uruguai, era assim, tu comprava um negócio por 20% do preço no Brasil, né? E aqui do lado, né? E aí ele comprou, sei lá quantas panelas vinha no conjunto. Era um jogo. Era um jogo, acho que umas 3 ou 4. Eu sei que a panela era tão boa, para dizer o contrário, com o precinho, que furou. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, furou em pouquíssimo tempo. E aí, quando essa pessoa me perguntou como eu escolher boas panelas, eu me lembrei que, assim, quando a gente casou, isso foi antes da gente casar, né? E quando a gente casou, a gente tinha uma única panela, que era uma panela de fundo triplo da Tramontina, e era aquela coisa, cozinhava o arroz, tirava, cozinhava a carne, tirava, e assim era o que a gente fazia no início do casamento, foi assim. E depois, quando a gente teve melhores condições, a gente comprou o restante do conjunto. E essas panelas a gente tem há 12 anos, e ela não tem nem a menor ideia de ter qualquer sinal de que vai se estragar. Então, assim, fazer com que a economia trabalhe, né, a virtude da economia seja vista, é você fazer boas escolhas. A economia não é comprar o mais barato, né? Comprar o que tem mais utilidade, né? E o que vai ter mais durabilidade, o que você vai conseguir. Eu lembro que a nossa amiga, a Dayana, ela fala no nosso curso na parte de roupas, de economia no vestir, e ela fala assim, você ir numa loja e comprar uma blusinha de R$ 15, que na primeira lavagem ela já vai ficar torta, já vai descosturar, já vai...
é o pior desperdício de dinheiro. Se você compra uma blusa de qualidade, que ela vai durar sei lá quanto tempo, tem gente que tem roupas boas durante anos. Então, essa é a melhor forma de economizar. Isso quer dizer que é a licença para eu sair comprando tudo? Não, né? É o equilíbrio. Porque você não pode achar que tem que cortar tudo ou comprar o que é mais barato ou comprar só o que é caro. Não, é você entender as necessidades da família. Então, a gente junta ao início da nossa conversa, você conhecer bem quais são as necessidades da família, né? Entender como é que os produtos que estão no mercado, os preços, os bons momentos de se comprar aquilo. Porque às vezes você pode sair, não, eu tenho que comprar tal coisa, porque, sei lá, minha mãe tinha na casa dela e eu tenho que ter na minha. Isso não é uma convicção. Você não formou aquela convicção na sua realidade. Muitas vezes você quer trazer para o lar a realidade que tinha na casa dos pais. Pode ser que aquilo não se encaixe na sua família, nem financeiramente, nem no dia a dia, né? Nas suas atividades diárias. Então, assim, esse exemplo da panela é clássico porque a gente viu assim que não é a panela mais cara do mundo, mas é uma panela boa. Né? E aí, no final das contas, comparado àquela que foi muito barata, que a gente achou que fez uma super economia, foi um baita desperdício. E é isso, assim, no dia a dia são é realmente assim, você ter consciência do que você está fazendo, ter consciência dos gastos, ter consciência do que precisa ter consciência dos momentos propícios para se adquirir coisas e não acumular também. Então, assim, são tantas coisas que giram em volta da questão da economia que a gente, né, tem assuntos sobrando. E quando a gente fala de desperdício, né, a gente lembra também daquela passagem da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixes, né, que Jesus fala no final para os discípulos, né, recolham, né, tudo que sobrou para que nada se perca. Imagina, se Jesus falou isso diante de uma multiplicação, né, diante de um milagre, o que a gente não faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, em casa? Quanto que a gente não acaba desperdiçando, a começar por comida, né? Então, o desperdício é uma das coisas contrárias, né, à virtude que a gente tem que se atentar. Se a gente quiser adquirir realmente uma virtude, né, a gente tem que ver aonde está o defeito, né, onde está o contrário, para a gente começar a cuidar disso, né, e o desperdício é um deles. E aqui também eu quero deixar uma dica, né, inclusive eu comento lá no curso da Manu e do Zé, sobre essa questão do desperdício, né, uma das ideias, bom, a Lari aqui, que também foi minha aluna também no meu curso, também comentou isso, né, a ideia da gente fazer um cardápio, né, mesmo que você não saiba fazer cardápio, né, comece registrando as coisas que você faz e depois você começa, quando você vê, se você registrar 2, 3 semanas, você já tem um cardápio pronto, né? E com o cardápio a gente consegue fazer uma lista de compras, com a lista de compras a gente consegue economizar viagem no mercado, a gente consegue às vezes até, mesmo que você vá em 2, 3 mercados diferentes, porque você sabe onde tem produtos mais baratos, né? Você consegue otimizar a viagem, a organização da rotina para poder fazer isso. E com a lista de compras, a gente evita gastar em coisas que não são necessárias. Porque às vezes tem aquela pessoa, né, que vai na padaria e não compra um doce, alguma coisa assim, porque, estou economizando, né? Mas aí vai lá e esbanja em outra coisa que você poderia ter economizado muito mais. Então... Pode falar. É isso, né? Assim, é isso que a gente precisa, às vezes, atentar para atirar no lugar certo, né? A gente mirar no lugar certo, para ter a atitude certa, porque senão a gente acaba abrindo mão, privando a nossa família de muitas coisas que, na verdade, não está nem gerando o fruto que a gente quer, não está nem gerando aquela meta que a família quer, né? O que a gente mais recebe de mensagens é de gente perguntando o que faz com o cartão de crédito, né? E eu sempre digo, o cartão, o que precisa de limite é tu, né? Não é o cartão, né? E quando a gente fala da desordem, né, a comida é um troço que é onde estoura, né? Porque hoje, com a facilidade dos aplicativos, né? Quantas vezes nos disseram, eu ganho, sei lá, 3 mil e o meu cartão deu 4 mil, tipo, só de comer fora e iFood.
Aí tu fica pensando, como assim, cara? Tem alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa não está batendo. Claro, é uma desorganização, né? A coisa é muito desorganizada, e não é só financeiramente, né? Que a pessoa, quando chega em casa, ela abre a despensa dela e não tem nada, né? Claro, ela não se organiza, né? Então a despensa está vazia, aí não tem nada para fazer. Aí o que tu faz, que é mais fácil? Vai no aplicativo. Só que mês que vem não vai te sobrar dinheiro para tu ir no mercado, para tu fazer, porque o cartão já está completamente tomado, né? E o cozinhar em casa, eu acho que é um negócio que é onde tu come melhor e mais barato. É bom comer fora, né? É bom, mas pedir também é super bom, mas é mais caro, né? Aí tu tem que saber adequar. Tu podes isso, né? Se tu pode, é tranquilo, beleza, vai, tu faz, né? Mas tu não pode, né? Tu tá gerindo mal outras coisas, né? Pode ser preguiça, pode desorganização, é um monte de coisa, né? E aí eu tava vendo esse final de semana, a gente fez um churrasco aqui em casa, eu tava dizendo para Manuela, a gente comeu bem e foi muito mais barato que comer fora. Se a gente tivesse ido comer fora, teria sido o dobro. Mas e o detalhe? Que é o mais legal? Que aí tu começa a pensar no como tu instruir os filhos, né? O João fez todo o churrasco comigo. Ele fez quase tudo sozinho, né? Eu ensinei ele a fazer o fogo, ele começou a fazer o fogo, ele começou a cuidar das coisas, ele temperou o negócio, sujou as mãos todas. E aí eu fui dizendo, João, tem que ir fazendo e vai lavando, senão vai ficar tudo para depois. E aquilo ali é uma coisa que envolve, né, a criança. Ela gosta de estar comigo fazendo aquilo ali, ela podia estar no videogame, né? Que a gente deixa eles jogarem um pouco também, mas podia passar o sábado inteiro ali, né? Não, mas ele estava comigo, né? Vai ter as memórias que estava fazendo comida com o pai, com a mãe. Esses dias a gente fez hambúrguer na churrasqueira. Também, né? Acho que o preço de dois que tu compra fora fez uns 8 em casa, sabe? Então, assim, tu tá aproveitando o teu dinheiro, tu tá aproveitando o tempo com a tua família, porque senão tu podia estar na frente da televisão, podia estar sentado passando o dedo no Instagram ou fazendo nada, né? E além de uma economia, melhor do que isso, teve uma convivência entre o pai e o filho, né? As pessoas, um dia eu vi um cara que trabalha comigo, dizendo, o que vocês fazem com os filhos de vocês? O meu só fica no YouTube. Pô, tu fica junto, né? Tu faz as coisas com ele, convida ele para fazer coisas legais. Tem hora que não vai querer, mas devagarinho tu vai fazendo e a coisa vai fluindo, né? E não só isso, assim, mas a questão de ir introduzindo as crianças à medida das possibilidades deles em todas essas tarefas, né? Porque esse exemplo do iFood que Zé deu, eu sempre digo que é você tentar tapar o buraco de outra dificuldade do dia, um vício, seja lá o que for. Você teve preguiça antes de se organizar, você não se organizou. E aí, o que é mais fácil? É você pegar e tentar resolver um problema que seria, né, te demandaria tempo e tu quer resolver ele rapidamente. Só que vai voltar depois, né? Seja pela questão da saúde, porque tu não tem controle de como é que essa comida é feita. Se você come sempre fora, você não sabe que ingredientes que essas pessoas usam, né? Vem a questão da economia, porque quando você vai ver, o cartão está estourado. Então, assim, em outros aspectos, além disso que ele está falando de que o nosso mais velho, que tem 10 anos, ele está participando disso tudo, eu já levo ele no supermercado, já mostro a ele como é que se faz essa organização em casa, de geladeira, de despensa. Hoje ele entende por que a gente demora no supermercado, que ele mesmo dizia assim, eu não entendia por que demorava tanto para vocês voltarem. E aí, a partir do momento que ele começou a ir junto e começou a comparar preço, então, assim, isso é uma escola, né? Que isso aí vai formando ele para o futuro. Ele de agora ele já entende assim que se eu trocar isso por aquilo, eu consigo comprar mais, comprar melhor. Então, assim, quando eu vou no supermercado com ele, eu digo, não, isso aqui a gente não vai comprar aqui, a gente vai comprar em outro mercado. E aqui o preço do queijo é o dobro. E realmente, assim, não é exagero.
Se a gente para em outro lugar, a gente consegue comprar o queijo pela metade do preço. Então, assim, ele já tem consciência de que se a gente cuida daquilo, a gente vai poder ter mais, né? A gente vai poder cuidar e vai poder fazer outras coisas. Mas se você se deixa levar pela preguiça e pela desordem, não tem outra consequência, né? Isso aí vai voltar. Não vai ser assim, resolveu agora, bola para frente. Se for uma vez só, realmente, a gente sabe, tem dia que é um caos em casa e que é melhor tu resolver pedindo alguma coisa. Mas isso é uma coisa esporádica. Mas quando vira um hábito, isso aí você só está jogando para frente, né? Em vez de trabalhar essa virtude na sua vida e na família, você está empurrando com a barriga um problema que você precisa parar, resolver, calcular, organizar para poder colher bons frutos. Isso aí não vai cair do céu. Verdade. Lari, eu nem deixei você se apresentar, né? A Lari, ela foi minha aluna, né, também, e agora estou trabalhando no projeto. Lari, você viu todos os materiais de todos os meses, né? Esse da economia também, como você vê aí na formação da sua família, ou, né, o que foi dentro do curso que você viu? Como você coloca também a sua experiência sobre isso? Então, vocês estão falando aqui e eu já estou pensando várias coisas, lembrando do curso, lembrando as coisas, né, que a minha avó me falava, né, sobre economia, que é justamente o foco desse programa é trazer coisas que foram se perdendo com o tempo e que é muito importante nas famílias. Então, assim, a minha avó já me dizia, né, desde criança, tu cuida quando for descascar batata, porque não adianta o teu marido trabalhar e tu tirar metade da batata na casca e botar fora, né? Então, são pequenas coisas, né, que a gente vai aprendendo, assim, eu aprendi com a minha avó e eu vou passar para minha filha, né? A questão, por exemplo, de iFood, de lanches, assim, de fora, a gente já não tem mais esse costume aqui em casa, né? É muito, muito raro. Acho que, sei lá, umas 2 vezes por ano. Mas é tão engraçado assim, né? É divino só, que uma virtude, ela se liga na outra. Por que alguém não vai querer cozinhar por preguiça, né? Então, lembra da diligência, pega, vai lá e faz. Ou simplesmente por cortesia, lembra, né, do teu marido, dos teus filhos, faz uma comida agradável, que eles gostem, né? E assim, o material tá incrível e é justamente isso, assim, a gente liga uma virtude na outra e não tem como a gente viver simplesmente aquela e depois esquecer. Não tem como, até porque a gente quer formar, a gente tá com esse material porque a gente quer ser uma família do céu na terra, a gente quer, né, ter amigos, ter famílias e quer que os nossos filhos cresçam em virtude. Então, a gente vai levar para sempre e os nossos filhos também. Né? A questão das memórias, a minha que tem 3 aninhos e ela já quer fazer tudo em casa, ela faz muita coisa. A cebola hoje foi ela que picou, né? E são memórias e aprendizados que a gente passa e que não tem uma outra forma. Se eu pedir o lanche pronto, ela não vai saber nem o que tem ali, como é que foi feito, nada. Então, isso não tem outro meio sem ser a presença que traga, né, para os nossos filhos. Exatamente, Lari. Obrigada, é isso mesmo. Bom, Manu, Zé, a gente vai chegando às nossas considerações finais aqui da live, porque a nossa ideia da jornada é que as lives não fiquem muito extensas, para que, como é para a família, né, justamente para que os pais consigam assistir e colocar já pequenos passos em prática, né? Então, o que vocês gostariam, assim, de colocar para nós como uma dica que finalizasse, para que a gente colocasse passos concretos e começasse desde já a viver a economia em família, né? Não só os pais economizando, mas em família. Eu acho que quem está ouvindo é sair daqui e conversar, né? Acho que essa é a primeira coisa, porque senão a coisa não vai fluir, né? Se não não tiver uma conversa, não adianta chegar e impor algo, né? É conversar e também dar o exemplo, né? Não esperar do outro que o outro seja a perfeição do mundo. Eu gosto de um exemplo que o Rafael, né, sempre dá. O fulano quer que
não sei quem seja a Sâmia, mas ele não é o Ítalo, né? Então não, tenta ser o exemplo primeiro, né? Tenta fazer o melhor e conversa. Sem conversa não tem virtude de economia que resista. E uma outra coisa que a gente percebe já há um bom tempo, assim, não só com a página, mas com a vida em geral, é que muitas vezes as pessoas costumam achar que precisam trabalhar mais, que precisam ter muita renda extra, que precisam disso, daquilo. Quando, na realidade, se tiver consciência do que tem, né, do que já tem, de como usar, vai ver que Deus já te deu o que tu precisa. Já te deu o suficiente. Provavelmente tu estás usando mal. Então, assim, tendo um controle do que se gasta em casa, sabendo quais são as necessidades da família, com certeza a família vai perceber que tem o suficiente e que, na realidade, precisa realmente aparar muitas arestas, ordenar as vontades, entender o que é necessidade. Então, assim, parar muito com isso, porque é muito do que a gente recebe nas caixinhas, é isso assim, como que eu tenho renda extra? Como que eu faço não sei o que? E a gente sempre diz, trabalha primeiro o desperdício, trabalha primeiro, né? Vai vendo o que tu tem de desordem e entende assim que a primeira coisa que se precisa na vida para qualquer coisa chama-se humildade. E entender que a gente não sabe nada, a gente precisa aprender todos os dias. Às vezes tu tem convicção de um monte de coisa e quando tu vê tuas convicções vão por terra, né? Então, assim, é ter humildade e saber que Deus não abandona ninguém. Então, se a pessoa está numa dificuldade muito grande, é tentar correr atrás para consertar, viver abaixo da sua renda, nunca acima. Então, assim, tem muitas coisas para se trabalhar nesse aspecto, mas esses aí já dá para começar bem. Tem trabalho por um ano já. Inclusive, Manu, eu vejo assim, né, muito a compulsão por compras, né? É mais uma questão psicológica que existe, né? Que a realização hoje em dia virou comprar, né? Então, principalmente agora, nessa época de Natal, né? Todo mundo quer dar presente para todo mundo. E aí acaba, às vezes, esquecendo o sentido, né, real do Natal. E às vezes a mulher lá, né, chega e fala depois que comprou para o marido, né? Porque ela precisava, naquele momento, satisfazer algo que ela estava ansiosa, né? E isso é uma questão mais psicológica, né? Na verdade, a verdade é a seguinte, hoje existe pouca vida interior, né, e as pessoas são muito superficiais. Então acaba que elas precisam sempre de estímulos a toda hora, né? Como existe um vazio interior, né, o que acontece? A comida e as compras são aquilo que faz com que elas pareçam estar plenamente felizes, né? Só que isso aí acaba no outro dia, né? E aí precisa de mais, terminando os outros esses dias, uma pessoa nos mandou uma pergunta assim: eu tenho um caixa 2 aqui para comprar umas coisinhas, porque aí meu marido não briga comigo. O que tu acha? Eu acho que tu tá errada. Se fosse certo, tu não tava fazendo escondido. Então, é por aí. Essa vai ter que conversar mesmo e contar tudo, né? Vai se confessar. Além de conversar com o marido, vai ter que se confessar também. Vai ser importante. Olha, gente, muito obrigada, viu, pela live de hoje, pela participação de vocês. Obrigada também por todos que participaram aqui conosco. Então, lembrando que a gente ainda tem mais 2 lives dessa jornada para a gente tratar sobre esse assunto, das virtudes em família. Se você perdeu alguma, se você quer conhecer como funciona o projeto Pequenos Passos em Família, clica aqui em cima, né, que vai aparecer os perfis aí para vocês, e tem ali o perfil Virtudes em Família, que é do nosso projeto. Clica, segue e entra lá na bio do perfil e também se cadastra para receber o material gratuito e o link, e receber o link também onde estão ficando salvas todas essas lives, para você acompanhar as que já foram.
foram muito boas. A gente teve uma com a Manu Gaíva, que foi bem prática, foi muito boa, falando sobre a rotina, coisas que a gente pode adquirir para melhorar a nossa rotina no dia a dia. E também a da família Moreira, que foi muito especial. Se vocês conhecerem a Aline e o Estevão, foi muito boa. É uma família com 7 filhos, maravilhosa também. Então, tá um conteúdo muito especial. São lives assim curtinhas para vocês aproveitarem e ainda também já conhecer, adquirir receber uma parte do produto lá gratuito já para conhecer. Lari, muito, muito obrigada pela participação e obrigada também por todo o trabalho, por todo o empenho no projeto. Viu? Muito bom. O que eu quero que vocês conheçam o projeto, porque tem mãozinha de todo mundo lá, né? E a Lari é uma das que faz essas artes bonitas que vocês têm visto por aí. Obrigada, Lari. Boa noite. Boa noite, a gente que agradece. Manu e Zé, muito brigadão, viu? Deus pague. Obrigada pela generosidade de vocês. Obrigada por todo o conteúdo. Tchau, obrigada Valeu, pelo Rafa. convite. Tchau, obrigado. Tchau. Valeu. Boa noite, gente. Até a próxima. Fiquem atentos aqui. A gente vai anunciar a nossa live ainda essa semana, qual é a próxima e o casal que vai estar com a gente. Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.